A primeira casa a gente constrói pra vender pro inimigo. A segunda casa a gente constrói pra vender pro amigo. E a terceira casa é a que a gente vai morar. E a gente precisa cuidar com essa questão do minimalismo, porque ele é uma linha ali muito tênue. Tem o bonito, né, porque é tudo limpo, mais clean, mas ele deprime. Você montou sua casa e tudo. Aí agora você resolve que você quer no jardim do seu banheiro uma planta que pra ela entrar lá, ela tinha que ter sido colocada antes de construir o banheiro. Ou tinha que ter dado outro tipo de sombra. Pandemia, em 2020. A minha casa a gente começou a construir em janeiro de 2020. E no final... também. Foi também? Nossa, foi uma benção, né? No final de 2009, a gente fez o projeto, a gente sentou e conversou. E a obra em si começou em janeiro de 2020. Em março veio a pandemia, então ainda teve esse atenuante que, nossa, atrasos e tudo mais. Porém, também na pandemia, nunca se percebeu tanto quanto é importante a sua casa ser o seu lar, seu aconchego, que não é só um lugar de passagem. Aquele lustre que meu marido fala, gente, pra que você escolheu o lustre mais difícil de limpar? O Pode Contar só é possível por causa dos meus amados patrocinadores. Unigran, presente na sua vida. Imunitas, há 10 anos imunizando você e sua família. Max Popular, as amarelinhas que todo mundo ama. Lene Hair, mulheres reais, cabelos incríveis. Companhia dos Livros, livro é a melhor companhia. Se sua empresa gostaria de patrocinar o Pode Contar, entre em contato por mensagem com @Miriam Névola via Instagram. Bora tricotar! Pode tricotar! Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao mais um Pode Tricotar. Preparem suas lãzinhas, meninas, ó. Pronto, ó. Já estamos começando aqui. Estou começando aqui com a câmera bem aberta para vocês já verem a nossa convidada, a Leia. Arquiteta, design de interior, já é aqui da casa. Sabe por que eu não te expliquei onde que era o estúdio, como eu faço para todo mundo? Porque você é de casa, então, né, é professora aqui da Unigran, que é nossa patrocinadora oficialíssima, e o estúdio que a gente grava é da Unigran. A Leia é professora daqui a quanto tempo? À distância, estou há 2 anos. Mas presencial, eu fiquei 7 anos, mas já tem 3 que eu me desvinculei. Não tá presencial. Agora todo mundo tá meio que querendo muita mais. coisa, então... Então, gente, é isso. Olha, hoje nós vamos falar sobre um assunto que a gente gosta muito. Começou a partir da ideia da Marila, que falou assim, gente, vamos falar sobre casa, alguma coisa que a Marila ama, né, esse assunto. E assim, não tinha como ficar sem esse assunto, porque a Marila gosta muito de casa, ela vive vendo coisas de decoração. A Elaine, eu não preciso explicar o porquê, né? Trabalho o dia inteiro com urbanismo, arquitetura e decoração. Então, né? Eu gosto muito também desse assunto, sempre gostei. E recentemente viralizei por causa de um assunto. Eu não esperava que fosse viralizar o vídeo. Enfim, então a gente tá aqui para conversar sobre decoração, como deixar a casa mais harmoniosa, mais gostosa, a própria organização do dia a dia. E aí, quando a gente estava discutindo esse assunto, pensamos, vamos chamar uma arquiteta, uma designer de interiores. Logo pensei em você, na Leia, que para quem não sabe, foi a arquiteta da minha casa que eu moro hoje. Ela e o marido dela, o Neverson. Foi uma ótima experiência. Aí alguns vão falar assim, mas você falou coisas que você não faria mais na sua casa. Calma, que a gente vai chegar nesse assunto. Guarde o seu hate pra mais tarde. Exatamente. Não, porque tem essa, né? Eu já vou pedir pra ela resumir a quem é você. Mas tem essa, assim, na internet é muito louco. Porque se a gente fala que não gosta de algumas coisas, tipo, tinha gente meio que comentando como se eu odiasse a minha casa. Tipo, então por que não se muda logo? Então... Não, mas eu amo a minha casa. Se fosse um ataque pessoal a quem gosta daquilo, né? Exato. E tá tudo bem o outro gostar de um outro estilo, tá tudo ótimo. E é muito louco quando sai da bolha, porque, meu Deus, porque saiu da bolha tanto no Instagram quanto no TikTok. Foi um vídeo assim que, nossa, viralizou real mesmo. E aí eu pude ter noção, caraca, tem muito tipo de comentário, pessoas que entenderam qual era a intenção, a grande maioria, pra falar a verdade. Mas, assim, alguns comentários bem, eu falei, nossa, tá bom, né? Eu já levei hate por causa de um vídeo que as capivaras estão atravessando a rua. E eu falo, olha, isso é educação no trânsito. A gente tá esperando a capivara atravessar. Levei hate por isso.
Isso é o mínimo. Ah. Porque não sei o que lá. Eu falei, mas gente, sério? Eu até privei, nunca sei falar essa palavra. Arquivou. O vídeo que tava viralizando. Eu falei, gente, mas que coisa, olha que hate besta. Olha aí, ó, tema deixei as pra campanhas. 2026. Vamos colocar Hate, nesse mesmo, listinha. tá aí. Haters. Quem são? O que comem? do que Como vivem? Meu Deus, é umas coisas assim, né, bem... Mas vamos lá. Leia, aqui a gente tem um espaço no início do nosso quadro, No início do podcast. que é Desfazendo o Nó, que é pra você desatar esse nó, assim, de quem é você. Um resuminho de quem é a Leia, pra quem não te conhece. Bom, primeiro eu agradeço por estar aqui, né? Para mim é um prazer imenso e compartilhar um pouco da minha vivência com vocês. Eu sou a Leia Klein, casada com o Neverson, tenho o João e a Bia, né, de filhos, sou mãe, esposa, temos o escritório de arquitetura e design de interiores e paisagismo, que até eu quero falar um pouco, muito sobre isso aqui, né, e amo o que eu faço, né, eu brinco que a nossa profissão, ela traz bem-estar às pessoas, e isso é muito sério, porque não é a gente brincar de construir casinha, a gente está construindo sonhos, e isso é muito sério, porque não é o meu sonho, mas sim o do meu cliente, né? E como fazer isso para que ele não se frustre e isso fique suave durante esse percurso, que é uma caminhada, quem já passou por isso sabe que é uma caminhada bem complicada. Então, nós estamos para ajudar, para fazer com que isso fique mais leve. É uma promessa? Não, porque a gente envolve muitas pessoas nesse trâmite todo, mas a gente faz com que isso fique mais suave, essa caminhada, né? E, para mim, é um prazer imenso fazer isso, porque realizar sonhos é muito gostoso. E depois ver, né, a pessoa construindo histórias, memórias naquele espaço. Eu vejo muito você com as meninas. Eu falei assim, nossa, eu fiz parte disso, é muito gostoso. E saber que funciona, apesar de algumas coisas hoje já ver que não. Né? Então, mas para aquele momento sim, então é muito prazeroso isso. E é muito gostoso mesmo. Essa fase da construção, ela é de altos e baixos, né? Porque assim, você tá muito empolgado, você tá muito... E ao mesmo tempo tem os perrengues, tem as coisas. Então, eu falo que o teste de um bom casamento numa obra. Se passou por uma obra. Inclusive, tem um comentário aqui que é algo desse tipo, que a gente vai chegar lá. E cara, porque é perrengue. Assim, às vezes uma obra... Você fez recentemente uma pequena obra na sua casa. Como Foi foi? tão pequena assim. Não, né? Ai, mas eu sou meio anormal, eu não tenho nada pra reclamar. Ai, que sorte. Eu sou muito anormal. Quero Quando eu você comecei... como cliente. Eu fiz na cara e na coragem, né? Eu não contratei arquiteta. Eu fui Olha, que arquiteta. horror. Fez o Vamos meu bipar ela. Não, eu foi louca mesmo, porque a gente reformou uma casa que a gente tava comprando, né? Estamos ainda. Eu brinco que eu fiz meu pai minha dívida, que eu comprei do meu pai a casa, né? Meu pai minha estamos dívida. comprando. Porque eu cheguei pra ele e falei assim, pai, a gente tá interessado em comprar aquela tua casa, assim, assim, assado. Ah, filha, por que não? Eu falei, porque a gente não tem dinheiro. Só isso. A gente parcelou. Mas todo mundo ficou falando esse terror, né? Assim, é muito difícil, vai ter muito perrengue. E eu falava assim, não vai dar tudo certo. Você tem certeza que você não vai contratar? Não vai dar tudo certo. Aí, deu tudo certo, assim. Mas eu dou muito mérito ao meu pedreiro, Adriano Leite. Beijo, cadê meu beijo? Amo, assim, o trabalho dele. Cara, zero reclamações. Vai ficar sem pedreiro. Exatamente. Não, eu já tô sem, né? Ele já tá aí, mano. Mas assim, foi Olha, muito leve. uma sorte mesmo. Mas eu sei que todo mundo fala que é perrengue, não. Pra gente não teve. Você O também... perrengue é pagar, né? É. Mas aí é outra história. A Elaine também, recentemente... Faz quanto tempo? Um ano? Você mudou de... 2 anos. Que nós Já? estamos na casa Meu Deus, 2 como passa anos. rápido. Passa depressa. Não, isso na casa, né? Porque os 10 mil metros quadrados de obra do Hectares era como se fosse nossa casa, Sim. né? Porque o nível de detalhamento é tão grande quanto se a gente morasse dentro, né? A gente entregou todos os espaços mobiliados e equipados. Então, assim, eu tive que escolher de talher, suqueira, máquina de gelo, tudo para todos os espaços ambientes, né? Que é o que também vai acontecer no Ares. Então, acaba que aquilo fica... Você já não sabe mais para onde você está escolhendo as coisas, assim. Porque... escolhe segunda-feira à tarde, você está numa reunião para sua casa... Terça-feira à tarde é pro condomínio, mas é bem desafiante. E por que é desafiante? Porque
o papel e a nossa imaginação aceitam tudo. E fazer o concreto, preencher essa forma mental é trabalhoso, né? Nem sempre as próprias leis da física nos permitem. Então, dá errado, tem que quebrar, tem que fazer novamente, não fica exatamente como você imaginou, né? O tom que você imaginou é diferente. Ó, só um detalhe que parece bobo. Quarta-feira passada a gente fez a bênção da pedra fundamental do Espaço Ecumênico do Ares. E a pedra que nós escolhemos onde foi gravada a mensagem, ela é um mármore chamado tabaco. E o Júnior mandou pra gente, lá da JR, mandou como que era a pedra. E nós falamos, ok. Na hora que foi para gravar, é claro, é mármore, é uma pedra natural. Onde corta, dá cor diferente. Aí eu falei, mas não era essa cor. Aí eu, mas é uma pedra natural, é a cor tabaco e tal. Aí jogaram a luz pra gente conseguir ver. Eu tava em São Paulo, não podia ver ao vivo. Falei, não, é essa mesmo, vai ficar bom. Mas se você tá muito agarrado àquela expectativa, é frustração. E isso é com cada detalhe, com cada coisa. E aí também você tem que lidar com pessoas, né? Vocês que lidam com muitas pessoas, imagina numa incorporadora, muitos funcionários, a arquiteta ali que tá no comando de todo, que não depende só dela, né? O negócio, que depende do mestre de obras, que depende do pedreiro, que depende do encanador, que depende... Então, eu imagino o quanto é complexo. E aí, na ponta disso tudo, tem o dono da casa com todos os seus sonhos e frustrações. Então, gente, realmente é uma engenharia ali, uma indústria, né, trabalhando. Então, aqui, ó, a gente tem por muitos caminhos ir. Eu acho que, assim, dá pra render uns 4 episódios só com esse grupo aqui. Eu quero começar com os dados. Comece, a moça dos dados. Porque eu sou a pessoa dos dados, depois que os dados estão na mesa. Vamos lá, gente. O mercado do bem-estar, como cenário, como moradia, ele se intensificou muito da pandemia pra cá, né? Então, eu fui atrás dos dados pra gente dar uma olhada. Então, em 2024... o setor de plantas ornamentais, que é o que você quer falar também sobre a biofilia, movimentou 21 bilhões de reais no Brasil, tá bom? Enquanto isso, também no ano passado, no Brasil, o mercado de decoração, de artigos para casa, e isso vai tudo, do sofá até o menor bibelô que você vai colocar na sua casa, 96 bilhões. Então, nós não estamos falando de coisa de frescura, não. Né? A descoberta de que a harmonia do espaço em que você habita influencia no seu bem-estar, influencia na sua saúde mental, fez com que as pessoas buscassem mais essa intervenção qualificada. Porque não é mais só eu chegar lá e resolvi que vou pintar minha sala de vermelho. Eu sei que se eu pintar da cor errada, não vai dar bom pra mim. Sim, e uma coisa que a gente conversava muito era sobre o retrabalho, né? Porque se você já faz um negócio planejado, se você tem uma ajuda técnica, tudo isso vai te ajudar a não errar tanto. Porque se mesmo com profissionais erros acontecem, imagina, né, sozinho. E isso da pandemia é muito interessante porque... a gente construiu na pandemia, em 2020. A minha casa, a gente começou a construir em janeiro de 2020. E no final... Também. Foi também? Nossa, foi uma benção, né? No final de 2009, a gente fez o projeto, a gente sentou e conversou. E a obra em si começou em janeiro de 2020. Em março veio a pandemia, então ainda teve esse atenuante que... Nossa, atrasos e tudo mais. Porém, também na pandemia... nunca se percebeu tanto quanto é importante a sua casa ser o seu lar, o seu aconchego, que não é só um lugar de passagem. Então, Leia, como que a gente começa a deixar uma casa com cara de lar, com esse aconchego, com essa importância que ela deve ter na nossa vida? Então, pegando um gancho dessa questão da pandemia, a gente começou a passar muito tempo em casa, né? E aí, a gente entendeu que a nossa casa, ela não comportava
período longo dentro. Não tinha iluminação natural, ventilação natural. A tendência muito do brasileiro é calçada em tudo, né? Então, isso superaquece durante o dia e à noite isso vai dissipar, então, as casas muito quentes. Então, a gente percebeu essa necessidade das casas serem mais confortáveis para até conforto nosso e entrar também nessa questão psicológica, a gente fala um pouquinho mais para frente. Então, como que eu vou fazer essa casa ficar confortável para mim, né? Primeiro de tudo é ter aberturas grandes. Então, se a sua casa tem uma janelinha minúscula, abra isso, deixa essa luz entrar, né, esse sol da manhã entrar. Janela de banheiro também sempre é uma briga nas obras, porque a gente gosta de janelas grandes e altas. Então, quanto maior, melhor. Vegetação. Gente, tem a planta, mas dá muito trabalho, Leia. Mas tem plantas que você não... Ela se cria. Você não precisa dar muita manutenção, né? Então, ter iluminação, ventilação, cores. As cores, elas falam muito. É tão interessante que a gente estuda a neuroarquitetura, né? O nosso cérebro, ele é muito complexo. Então, tudo ele percebe. E é tudo meio inconsciente. Então, às vezes a gente está chateada, não sabe por quê. Estamos ficando deprimidas e a gente não entende, mas porque às vezes as cores estão influenciando isso. Então, como o nosso cérebro ele lê nas entrelinhas, isso reflete no nosso humor, no nosso bem-estar, a gente vai ficando doente. E às vezes é a nossa casa que está fazendo isso. Pelas cores, às vezes, falta de uma foto de família, de um momento legal que te traga memórias, né, afetivas. Isso é muito importante porque se perdeu. Hoje a gente entra nas casas, não vê um porta-retrato, né? Não vê um móvel que era do meu avô, né? Coisa velha, vamos mudar. Hoje é tudo moderno, minimalista. E a gente precisa cuidar com essa questão do minimalismo porque ele é uma linha ali muito tênue. Tem o bonito, né? Porque é tudo limpo, mais clean, mas ele deprime por causa dos tons e tudo mais. E você falando essa questão, Marila, afeta o nosso emocional, o nosso psicológico, né? Porque temos uma psicóloga na mesa, afeta de verdade, 100%. Né? O nosso bem-estar, quando a gente até olha o ciclo circadiano, isso, né? Porque a hora de acordar, a iluminação mostra pro teu corpo que é a hora de acordar, a hora de estar despertado. Vai anoitecendo, é a hora de seu corpo descansar. Se você não tem a janela, você fica meio até desnorteada no tempo. A gente estava comentando aqui no off, né? Quando eu fui reformar, eu tentei pôr o máximo de iluminação natural na minha casa, principalmente na área social. Uhum. Então, tem a janela da porta da sala de TV, e lá é tudo junto, integrado, né? Um portão na sala de jantar e uma janela e outra porta na cozinha. Para entrar a luz nessa casa. Quando eu saio e vou passar um tempo em outro lugar, que aconteceram já 2 vezes, que eu fiquei um tempo maior na casa de 2 pessoas diferentes, que não tinha isso, eu mesma comecei a deprimir. E aí um dia eu mandei para o Arthur assim, falei, amor, eu tô muito mal hoje, eu acordei mal mesmo. Ele falou, não é porque você tá aí, porque aí não tem tanta iluminação? E realmente, eu falei, gente, é isso, vou sair. Aí fui para a garagem, fui para um lugar para iluminação. Lá, quando fiquei na minha irmã mora em apartamento, é muito diferente. Gente, que estranheza nos 2 primeiros dias. Foi muito estranho. Aí ela falou assim, vamos lá descer lá no parque? Eu falei, graças a Deus, vamos descer lá no parque. Porque não tem essa iluminação natural que ajuda, né, diretamente pra gente. Isso faz muita diferença. A questão do minimalismo, tudo é muito plano, tudo é muito reto. Não tem vida, não tem gente, dinâmica, vamos né? combinar que tá nessa moda. Eu acho que tá até saindo um pouco, porque tá todo mundo querendo... Tudo muito cinza, tudo muito sóbrio. Uhum. É bonito, mas, até vi uma foto esses dias. Os carros, no passado, era um carro verde, um amarelo, um vermelho, um não sei o quê. Agora é tudo prata, tudo cinza. Você percebe isso, Elaine? Você que tá vivendo ali no... Sim. Tudo meio padronizado, parece que as casas são tudo meio igual. O que acontece é assim, o ideal, no mundo ideal... Tem até um livro que chama Arquitetura da Felicidade, está sem edição no Brasil atual, é de um filósofo, o Alain de Botton. E nesse livro ele fala o seguinte, que nós deveríamos sentar e pensar assim, quem que é o super-eu? Quem que é a pessoa ideal que eu quero chegar a ser? A melhor versão da Miriam, a melhor versão da Marila, a melhor versão da Leia, a melhor versão da Elaine. Quem é? O que faz?
sabe? Como que acorda, como que passa o dia, como que dorme, o que que faz. E com esta versão na cabeça, a gente deveria dizer onde esta pessoa mora. Porque se a gente planejar uma casa para esta nossa melhor versão, esta casa vai nos servir a vida inteira. Porque por mais que a gente batalhe, a gente nunca vai chegar na nossa melhor versão. Então, a casa nunca vai ser superada pelas versões que vão nos substituindo durante a vida, né? Como vocês já sabem que nós temos 33 anos juntos, Pinek e eu, a nossa primeira casa ideal, ela seria uma casa de fazenda, com varanda toda a volta da casa. É a nossa primeira casa ideal. E a gente, às vezes, senta e fala disso. E não é que essa casa, ela deixou de existir. Porque hoje, a minha casa, a sala vira varanda. Eu tiro todas as portas e ela vira varanda. Então, assim, aquela vontade está lá. Só está relida por um casal que tem 30 anos depois da primeira versão, né? Mas o que acontece é que a gente erra nos volumes, né? O problema não é o contemporâneo, o problema é que resvalaram para o minimalismo. No contemporâneo, você tem menos texturas, menos informação, porque a ideia é de que você traz muita informação dentro de você. Então, aquele monte de informação fora não fica brigando com um monte de informação dentro da sua cabeça. Como a gente está chegando num ponto em que as pessoas estão com pouca profundidade, pouca informação dentro, você precisa ter tudo muito representado ali. E nisso de você precisar ter tudo muito representado ali, busca-se sim mais o afetivo, muito figurativo, tudo muito mais texturas, né? Porque a simples lembrança não é mais suficiente para você. Você tem que usar todos os sentidos. Não sei se você percebe, Leia, você trabalha com arquitetura até antes das redes sociais, né? Sim. Então, eu acho que você vai poder fazer esse comparativo. Antes das redes sociais, as pessoas não tinham tanto contato como era a casa dos outros. Era assim, a gente ia na casa, a gente conhecia a casa da minha prima, eu conhecia a casa da minha amiga, que eu ia lá. Mas eu não conhecia, sei lá, se eu conhecesse 10 casas, talvez fosse aí. Hoje, a gente pode conhecer milhares de casas, né? É só rolar o feed, os stories, porque a gente vê. E aí, isso gera uma comparação e, ao mesmo tempo, uma padronização. Tipo, que eu quero ter aquela casa, eu quero ter aquilo, eu quero ter aquilo outro. E, às vezes, não pensa, isso faz sentido pra mim? Isso. Adoro isso. Isso é o que eu quero pra minha casa? Isso faz sentido pra minha vida? A dinâmica da minha família tem a ver com isso aqui? Tá na moda, é bonito, na casa do outro, mas faz sentido pra mim? Isso é uma coisa que a gente cuida muito nos projetos, né? A gente tem um alinhamento, né, de toda essa estrutura, que é o briefing, né? Porque daí eu entendo melhor como que é a vivência, porque não adianta eu só conversar com a Miriam. Eu preciso conversar com a esposa, eu preciso entender a dinâmica dela com as crianças, como que é essa rotina, como que é o uso da cozinha da família, porque eu brinco, eu falo que todo projeto tem uma cozinha. Você tem. Mas essa dinâmica, essa rotina, ela é diferente. Às vezes vocês nem usam a cozinha, porque quem vai usar é a funcionária. Né? Então, aí eu tenho que conversar com a funcionária, porque é ela que vai administrar tudo aquilo ali. E essa relação da gente ficar olhando outros projetos, para nós, num ponto é até bom, porque às vezes ajuda a entender, porque às vezes a cliente fala assim, olha, eu gosto do neoclássico. Então, manda uma referência do que você gosta para mim. Porque às vezes o neoclássico eu entendo é de um jeito e o dela é. E às vezes ela é todo rebuscado, aquele monte de forma. Aí eu falo, então ela é do mais e não do menos. Então, com algumas imagens, a gente consegue fazer uma leitura melhor. Porém, acontece uma confusão nesse processo, porque como ela busca muita informação, ela também se perde. E aí, não, Lé, esse que você fez ficou bom. Mas depois já manda. Não, mas eu já vi que de fulano, olha como ficou do fulano, mas espera aí, mas isso vai funcionar para você? Isso não condiz com o que a gente acertou lá atrás, naquela reunião que a gente fez. Mas tá bonito. Então, mas tá bonito porque lá, agora falando de jardim, né? Porque lá o clima é diferente. Essa espécie não dá aqui. Mas é a composição. A composição tá bonita na foto porque elas estão menores, mas essa vai crescer mais que aquela outra, então não vai funcionar.
Então, para você falar isso de forma leve e suave para o cliente, há aquele desgaste, porque Porque às vezes deve dar vontade de falar assim, não vai dar bom pra você. Isso, é quase isso, né? É quase isso. Aí você fala assim, tá, como é que eu vou falar? Então, aí parece que você sempre está falando não. Isso também me incomoda, porque não é o meu objetivo. Mas eu tenho que falar, que não adianta eu vou lá e faço e depois não vai funcionar. E existe um desafio, porque a gente faz um briefing em 2017, 2018... para estar com o projeto totalmente zerado, tá tudo ok. Em 2019, começar a construir em 2020 e entrar na casa em 2023. Então, nesse tempo todo, eu não sou a mesma Elaine, você não é a mesma Miriam, você não é a mesma Marília. E daí? Não. Então, quando o processo é um pouco mais longo e normalmente os clientes já contratam um projeto de interiores, por exemplo, que às vezes a arquitetura, ela não foge tanto daquilo que o cliente sempre deseja, né? O seu exemplo, você falou, não sei se condiz, mas 30 anos, eu ainda entendo que há uma mudança bem grande. Mas nesse prazo curto, em relação à arquitetura, eu acho mais difícil mudar. Mas o projeto de interiores, ele muda muito. Porque, às vezes, é uma coisa que não tá mais igual o ripado, né? Que foi febre e tudo mais. Hoje já não usa. Mas a pessoa fala assim, não, Lé, mas eu quero a minha porta escondida. O ripado é o que mais funcionaria nisso. Só que realmente dá toda essa manutenção. Então, hoje a gente já pensa em outras formas de fazer isso para poder realmente esconder essa porta, né? E aí eu falo assim, quando vai demorar muito, então tá, eu vou começar o projeto de interiores na metade da casa para frente, ok? Para você? Enquanto isso, a gente vai estudando, vai entendendo sua rotina. E às vezes o cliente quer ver antes, aí fala, mas não, calma, espera mais um pouco. Revestimento, como é que você troca em 3 anos? Como é que às vezes a gente usou um revestimento todo 3D ali, já desatualizou. Como é que você vai substituir? Já está lá sentado. Então, às vezes é melhor esperar esses que são mais detalhes um pouquinho mais pra frente do que ter que Essa é uma boa refazer. dica, viu, gente? Aí, ó, atenção. Deixar o interiores pra um pouquinho depois. Contrata junto já pra, né? Mas deixa pra planejar, né? Porque o legal de você contratar junto, até a questão de pontos elétricos, iluminação. Eu ia falar disso agora. Eu ia interferir. Peraí. Decida, deixa vamos dizer assim, os o ajuste detalhes. fino para fazer assim. A casa tá toda erguida, vamos fazer reboco, não sei o que. Vamos fazer um review dos nossos interiores. Mas tem coisa que se você não decidir quando a casa está no chão, depois vai dar retrabalho. E eu gasto, quero mudar né, a tempo. minha geladeira. E aí ela não cabe mais no espaço que foi deixado para ela na cozinha. Então, por isso que é muito importante o interior ser contratado junto. E o paisagismo, que tem isso também. Porque na minha casa tem muito jardim. Aliás, deixa eu só falar né? Não sei se eu posso falar. Pode falar tudo. Pra mim, O que vai dar falar tudo! Cancelamento é no sobrenome. Pra mim, os melhores condomínios são de vocês. Obrigada. Por quê? Porque a vegetação é a que está mais em evidência. As ruas são largas, os terrenos são maiores, tem vegetação para... Gente, o conforto térmico... eu falo assim, se eu fosse morar num condomínio, eu não moraria lá no Hectares, porque, né? Mas eu moraria lá no Green Park, porque para mim é o melhor condomínio, né? Dentro do padrão ali, né, a gente sempre fala, gente, que maravilha isso aqui, porque a gente você faz sempre... com muito carinho. Aliás, também quando eu dava aula de paisagismo na Unigram, vocês trouxeram o... Benedito Abu. Ai, gente, pra mim foi o melhor ano da minha vida. Pronto, pode continuar. Eu me perdi. No paisagismo. Não, principalmente o paisagismo. A minha casa tem muito jardim. Então, são 5 jardins que não se... Eles se comunicam, gente, mas são 5 jardins em locais separados. E muitas vezes as pessoas me falam assim, mas eu quero minha casa com muito jardim e tal. Fiz minha casa, agora eu vou ver o jardim. Aí eu falo, Porque lá atrás, quando o Benedito Abud pegou o projeto do Gledson na mão, ele virou e falou, Gledson, você empurra essa parede um pouquinho mais para cá para eu poder pôr uma árvore aqui? Você tira esse telhado de debaixo desse lugar para eu poder fazer tal coisa aqui? Então, o meu projeto de planta de casa, a gente teve que fazer alterações para acomodar as plantas que tem lá hoje, de planta legal. biofílica, né? E é uma coisa que as pessoas que não lidam nesse mundo da arquitetura, do paisagismo,
elas não têm como saber isso e tá tudo certo não Sim. saber. Tipo, quem é o Benedito? Benedito Abutre. O paisagista É um bem paisagista. conceituado. Mas assim, tá. mas a questão é assim, por exemplo, você montou sua casa e tudo. Aí agora você resolve que você quer no jardim do seu banheiro uma planta que para ela entrar lá, ela tinha que ter sido colocada antes de Antes. construir o banheiro. Uhum. Ou tinha que ter dado outro tipo de sombra, Aham. não é? E isso me Irrigação, lembra perrengue de drenagem. obra. Então, tudo isso tem que ser pensado. Às vezes tem que impermeabilizar, Sim. né? Então, são infra que tem que estar antes. Sim. Então, não adianta... Esse eu tenho Senão, aqui da minha obra. daria que eu fiz pra a minha fazer? banheira, porque eu queria impermeabilizar, não sei se é assim que Aham. fala. E aí meu pedreiro falou, olha, não sei fazer, eu poderia aprender, mas não tô com saco pra aprender. Ele é Bom bem que ele é sincero, né? Não tô com saco pra aprender, não vou. Daí eu fiquei sem minha banheira. Mas às vezes é vou comprar melhor. da Shopee por enquanto. Mas às vezes é melhor ele ser sincero do que ele Não, tentar muito fazer. melhor. Sim. A minha nora tem uma que desmonta assim, ó, É, eu vou enorme, comprar é essa aí da maravilhosa, Shopee. viu? Super funciona, super funciona. Gente, Tem pras crianças. ó, como eu falei lá no início, eu fiz um vídeo falando sobre coisas que eu... Como é que era? Se eu fosse construir uma nova casa, o que que eu não faria de O novo? que você não fará na próxima. É, o que que eu Ainda não faria bem na que não próxima. tá lá assim. Contrataria outros arquitetos. Pelo menos, né? Não tá lá. Não contrataria arquiteto, Mas né? é, Pior ainda. Pra complementar a fala da Miriam, eu hoje, fazendo uma nova casa, eu tenho pontos na minha casa que eu faria diferentes também. claro. E eu não contrataria outro arquiteto, eu continuaria Sim, fazendo com o Gledson, sim. o Magno e o João. Mas é porque depois que você tá dentro, Sim. a sua dinâmica te Sim. mostra que você podia ter feito diferente. Exatamente, essa é a questão, né, que a gente estava falando aqui no off que o vídeo viralizou e vieram comentários assim que eu ficava, gente, como se eu odiasse a minha casa, por causa de 4 pontos que eu coloquei que eu mudaria. Não, eu não odeio, eu amo a minha casa, amo. Aliás, eu recebo elogio daquela casa até hoje. Não Até é? hoje, Não, todo mundo nossa, que aquela passa casa ali no é muito condomínio legal. Aquela fala, casa é- cara, a sua fachada é, diferente. maravilhosa, nossa, é a casa mais diferente do condomínio. É. Sempre eu recebo elogio, eu amo e tal. Mas aí é claro que a gente tem pontos, né, a falar. sim. E é isso que acontece, né? Muitas coisas. Por exemplo, quando vocês estavam falando o tempo todo sobre iluminação, que é importante iluminação, eu já fico pensando nos vidros. É. Porque pra vir iluminação tem que ter vidro. E aí, vidro exige limpeza, exige manutenção. E é uma das coisas que eu apontei lá, que eu falei assim, eu colocaria menos vidro. Mas eu deveria ter explicado melhor, ou não, porque senão não teria viralizado. Porque se o vídeo fica longo, não viraliza, sim. e não teria me rendido tantos seguidores. Então, até você, hater, foi muito bom pra mim. Mas, o que eu quis dizer com vidro, por exemplo, os vidros muito altos. Altos, é. Que dependem de terceirizado, Exatamente. sabe? Pra vir, É assim. uma manutenção especializada. É. Você não tem como você resolver essa sua Não. dor. Isso. Toda vez precisa Só que, contratar. assim, o que eu queria ponderar aqui é que tudo, qualquer escolha que você fizer, vai ter o lado positivo e o lado negativo. Por exemplo, você quer ter luz na sua casa. Você vai ter que ter janela, você vai ter que ter vidro. Vai ter que ter vidro. Pra você, o que é mais importante? É ter a luz e pagar o preço da manutenção, ou não ter luz, ter uma casa muito mais prática em termos de limpeza, só que aí você não vai ter luz. Não. Mas eu tenho agora... Ter luz, gente. Ter luz. Tem a luz, tem a luz. Eu Tem eu a sou luz, muito tá solar. bom? Eu sou E ainda loucamente tem solar. outro- Mas eu tem. queria fazer só uma complementação. Por exemplo, o fosso da escada, né? Fosso, gente, porque você precisa ter um lugar em que a escada anda, então fica fundo, é uma torre da escada, um fosso da Isso. escada. Se ele não tiver vidro, ele vai ter que ter concreto. Esse lugar precisa existir, esse espaço para que a escada É isso que eu ia ande, falar. certo? Uhum. Se você não vai limpar vidro, você vai ter que limpar teia de aranha. Você vai ter que limpar concreto, você vai ter que forrar com madeira. Então, é assim, é uma troca troca. de trabalho. Não é que nunca vai ter É, e trabalho. ainda tem outro porém. O vidro, a manutenção que você tem, se você escolhe, né, uma esquadria legal, né, alumínio e tudo mais, não dá manutenção, é limpeza. Você não precisa pintar, você não precisa... Paredes, você vai ter que... Deu infiltração, você vai ter que pintar uma vez por ano, você tem que refazer toda aquela pintura. E aquele vão do vidro, você nunca mais vai ter manutenção nenhuma. Além de ter o benefício da entrada de luz e ventilação, é só a limpeza. Isso da manutenção que você está falando é muito verdadeiro. O negócio de pintar. Por exemplo, a minha casa, um lado negativo de ter muito planejado. Então, a gente tem muita madeira, muito Marcenaria, MDF e aham. tal, em tudo.
que foi uma escolha nossa. O ponto negativo que eu vejo hoje é que eu não mudo muito, assim, não coloco muitos quadros, não tenho como alterar. O ponto positivo é que agora a gente tá planejando a pintura. A gente praticamente só vai gastar com a pintura da fachada, da parte de fora, porque a gente não tem muito o que pintar dentro da E casa. ainda o tijolinho. E ainda o tijolinho É, é tem um verniz. Não Sim, precisa vamos de passar só o fazer, passar massa corrida, nada. Então, a manutenção... Então, por isso que a gente gosta muito dos materiais naturais, né? Concreto aparente. Nossa, é maravilhoso. Você não tem manutenção nenhuma no concreto aparente. O tijolinho... O perfeito. tijolinho foi o principal motivo da gente escolher a Leia e o Neverson, né? Que eles tinham muito essa pegada de casa com tijolinhos e era um sonho da minha vida. lindo. Eu sempre tive, assim, sabe aquele negócio de criança que quando você passava na frente das casas, eu quero uma casa assim. Era assim. Sim. Então, assim, isso, mesmo que ele não fosse bom, eu ia ter uma casa com tijolinho algum dia na minha vida. Inclusive, a terceira casa que eu pretendo ter, terá tijolinho de novo. A minha Porque casa é eu inteira amo. tijolinho. Sim, eu A gente amo. não tem E praticamente assim, parede tem coisas de pintura. que Não tem assim, é a manutenção na realização do casa. nosso sonho. O pé direito duplo. Eu coloquei lá no vídeo que a próxima casa eu provavelmente não farei. Pode mudar, né? Provavelmente eu não farei pé de direito duplo. Mas eu queria. Sim. Era um sonho daquela época. A minha arquiteta, ela avisou da questão da manutenção. Aquele lustre que meu marido fala, gente, pra que você escolheu o lustre mais difícil de limpar? Que são vários globos, ele é são lindo, 12 né? globos. Amiga, ainda não Tem é que difícil. limpar um por Você que pensa. Fala pra ele que se ele quiser, eu arrumo pra ele limpar um lustre de pingentes de cristal. Ele nunca mais vai achar o seu lustre difícil, não é Não é? verdade, dona Leia? Sim, senhora. Mas eu queria aquele lustre, entende? Eu queria ter. E eu tive. E até hoje, eu falo assim, não é que nem os haters falam assim, então Muda destrói de a vida, casa. né? Não, gente, eu só tô fazendo uma reclamaçãozinha aqui, mas eu vivo muito... Eu adoro deitar no meu sofá e ver aquele aquele- não é lustre, maravilhoso? ver aquela parede de tijolinho, Aham. aquela mistura do moderno com o rústico. Eu gosto. É gostoso. Não é porque a gente não gosta. Tem uma frase, não sei se vocês conhecem, que eu falo bastante, que é assim... A primeira casa a gente constrói para vender pro inimigo. A segunda casa a gente constrói para vender pro amigo. E a terceira casa é a que a gente vai morar. sempre. Então eu tô na segunda, eu tô na essa que vai É, vender pro amigo. amigo. Já melhorou, né? Por que isso? Essa frase é verdadeira? Porque isso, cada vez que a gente vai fazendo, a gente vai aprendendo, né? Com Sim, os sim. erros e acertos. É isso que é importante, né? A gente vê o que realmente não funcionou e a gente também, como profissional, aprende com o erro, por exemplo, né? Um erro lá, vamos colocar assim. Recentemente eu fiz um projeto de interiores que a cliente também quis o pé direito alto, só que lá não ficou duplo. Então, quando o cliente quer, a gente não tem feito duplo, Eu ia tem feito falar alto. Os 4 Qual que é a metros e diferença? meio. 4 metros e meio, em É vez que de o seu tem 6. 6, quase 6, entendeu? tem 5,80, né? Então você tem a sensação, você tem o conforto térmico do ar quente subir. Você tem a sensação de que o pé direito é mais alto do que o normal, mas não chega a ser 6 metros. Porque uma escada resolve, por exemplo, para limpar o lustre, o seu tem que ser andaime. Então, é muito alto. Então, um pé direito aí de 4,5, com uma escada você consegue limpar, trocar. E aí, uma Mas aí estratégia... um pé direito de 4,5 daria aquela fachada, aquela... Mas, a altura mas a também fachada dá, só não que a precisa fachada ter seu pé entendi direito isso, dentro. entendi. Ele dá essa truques, sensação. E também existem Entendi. truques arquitetônicos, entendeu? Que fora você acha que é uma coisa e quando você entra você fala, uau, é outra coisa, não é Aham. exatamente o que eu pensei. O da minha casa eu acho que é 4,5. E a minha casa é daquelas assim, porque a minha casa é estilo antigo, né? E eu amo. E agora vocês estão falando do negócio. O ar quente sobe, Sim, o por ar isso que quente é bom. sobe. Aham. Exato. Esses dias tava quentão, eu e o Arthur entramos em casa assim. Falei, amor, você deixou o ar ligado? Não, a minha casa é fresquinha. E eu tô achando que é por isso, então. Porque ela é 4,5, eu acho. Por isso que a gente Não é gosta das 6. janelas dos banheiros altos, porque, né, se toma banho quente, fica aquele mormaço, então ele vai subir. Se você tem a janela na altura de 2,10, que é o padrão, fica aquele vão entre a janela e o seu forro. E ali é onde vai concentrar todo esse ar. O que vai acontecer? Ele precisa evaporar. Aí ele vai pro forro. Aí o forro sempre vai ficando úmido, por isso que mofa. Então, quando a gente faz essa janela rente ao forro, e ela vai ficar aberta, né? Claro. Então, essa exaustão é mais eficiente. Então, você acabou de tomar banho, você abre a janela, aquilo vai... Cheiro mesmo, número 2, segundos, vai embora. Entendeu? Fica a dica. E assim, o que a gente também comenta, até aconteceu isso antes de eu vir pra cá, a gente foi acompanhar uma cliente que ela quer comprar uma casa. Primeira coisa que eu visualizei, a janela do banheiro, era minúscula,
Aí eu falei, olha, vai comprar, mas nós vamos ter que trocar. E a gente viu que eles pintaram o forro, né? Claro, para vender a casa toda. Provavelmente esse forro estava todo mofado, porque fica mesmo, não tem o que fazer. A umidade, ela tem que ir para algum lugar. E no caso de uma casa já construída, tem que conferir se em cima dessa janela do banheiro não tá passando uma viga, contra entendeu? viga. Porque se tá passando uma viga, que é uma amarração de parede, você não pode quebrar, né? Mas aí, ainda mesmo assim, ainda fica esse vão entre essa contra-verga e a viga de respaldo. Porque quando você vai construir, Sim. você tem como fazer essa contraviga faz, numa distância e tudo. Então, às vezes, a gente fala assim, não, mas eu quero daquele jeito. Mas a estrutura da casa, igual você está tem que informando, analisar tudo. você vai ter que fazer algo diferente. Às vezes vai ficar um rasgo muito lindo de luz, mas vai ficar mais estreito e fino, vai ficar bonito, mas vai ficar diferente. E aí, até um perrengue mínimo que a gente teve lá, por exemplo, por causa disso de estrutura. Eu gosto muito de porta de correio. E eu queria que e além disso, a minha casa não é tudo integrado. Então, falei, como que eu vou abrir uma porta que vai dar num vão? Não quero, tem que ser de correio. Insisti, comprei de correio. Não medimos a lateral. Onde a porta correria. Onde a porta corre. A parede e a porta, não medimos. E a do meu quarto também é uma porta-balcão, porque eu sonhava em ter isso e consegui, amo até hoje. E aí, na hora de colocar, a porta era mais larga do que a parede. E aí, ele fez uma moldura e também precisava pôr viga, porque não tinha estrutura o suficiente. Aí, ele fez uma viga de concreto lá, acho que é de concreto, né? Colocou bonitinho, pronto. E aí, ficou com uma moldura a porta. Ficou bonitinho. Mas é quando você se adapta ao perrengue, né? Porque se você fica ali, naquela loucura, quero, que tem que ficar retinho, que tem que... Não. Toda obra tem. A gente tem mania de dizer lá em casa que mais vale o gosto que o caminhão de abóbora. Como? Mais vale um gosto, né? Mais vale a sua alegria do que um caminhão de abóbora, né? Então, você tem que decidir. Isso aqui vai me trazer tanta alegria que compensa o que eu vou gastar, o que eu vou investir e o que vai me dar de manutenção. Compensa, eu quero, né? Como você falou do tijolinho, tem a questão do ripado, tem N situações. Tem pessoas que gostam do carpete. Tem pessoas que querem fazer o próprio cimento queimado. O próprio cimento queimado e tudo dá certo. Agora, se você não faz esse questionamento, aí vem a frustração. Porque daí você fala assim, não, mas eu queria, mas eu não quero investir isso. Ué. É incompatível, né? Exatamente. Não, uns falando assim, lá nos comentários, né, voltando ao vídeo, que, nossa, mas não pensou nisso antes? Eu fui alertada e eu quis mesmo assim. Sim. E eu não tô aqui chorando, morrendo de raiva, xingando. Não, é só uma coisa pro próximo. Mas eu assim, quero a solução, eu só quero falar. Eu só gente. quero falar. Isso, E assim, Sim. e serviu pra muita gente que comentou lá, falou que, olha, eu tava justamente nessa indecisão e você me ajudou a decidir. Porque é isso, gente. E assim, tudo que eu escolhi ali na casa foi muito bem pensado, né? Foi Sim, tudo foi muito bem conversado. Não foi estudado. nada, foi planejado, Por foi isso. estudado. Mas eu quis e fiquei Sim. muito feliz e estou muito feliz. Só que, claro, né? Por isso que, às vezes, há muita divergência na execução. Porque, às vezes, o mestre de obras ou o pedreiro, ele vai querer alterar algo. Ah, mas por que não faz assim? Não, porque isso aqui foi decidido, teve estudo, teve várias conversas. Ainda bem que no nossa obra não teve esse... Pula, vai. Então... Neste momento, a gente vai para os intervalo. tomar um café. Chama esses comerciais. Os artistas se recompor aqui. Calma. E às vezes no calor do momento, você fala, não, verdade, não, vamos mudar. Só que você, como foi tudo estudado, tudo planejado, Tinha lá um na motivo. frente você vai falar assim, meu Deus, eu não podia ter feito aquilo. Para isso, eu tenho uma dica. Vocês estão em obra, reforma, o que quer que seja. Você tem um planejamento com seu arquiteto, seu mestre de obras vem e fala assim, isso aqui, vocês fizeram escolha errada, não vai ficar bom, não sei o quê. Ouve, porque eles também têm bastante experiência. Sim. Conversa com o arquiteto, mas fala pra ele, me dê 48 horas. Não dê Não a resolva resposta na hora. Não é? Não. Não E a gente responda também na leva hora. muito em consideração, né? O que Sim. construiu pra Miriam, nossa... Muita experiência. Muito experiente. Eu briguei com ele várias vezes. Eu também. Mas ele... Até hoje a gente se fala. Muita coisa a gente ouve, porque eles têm a prática, né? Então, às vezes, tem uma forma melhor de
de executar. Então, não é ferro e fogo, mas eu falo, alterar projeto é arriscado, ainda mais no calor do momento. Então, realmente, conversa com o profissional, com o arquiteto, ver se realmente não vai dar algum BO depois, porque normalmente dá. Na hora, a gente não consegue visualizar tudo. E aí você fala, poxa, e agora? Aí, nessas 48 horas que eu pedia, geralmente, eu falava pro Pineca assim, eu tô tentando lembrar por que a gente decidiu fazer assim. Isso. Aí eu falava com o Leonardo, que era da LC Engenharia, que fez a parte de engenharia da nossa obra. Falava, Leonardo, você lembra por que nós decidimos isso aqui? Gladson, Magno, vocês lembram por quê? Então, assim, a gente levava esse tempo para lembrar os nossos porquês. Isso. E nesse tempo, a gente de repente falava, opa, é por causa disso. É mesmo. Aí a gente voltava e explicava pro mestre de obras, não, o senhor vai fazer assim mesmo, porque a gente tinha já decidido isso. E até de entender os processos, né? Exatamente. Porque se você fez o planejamento, fez a planta, montou o projeto, parará. Daí, na hora da execução, você decide ficar, muda isso, muda aquilo outro. Aí vira o Frankenstein. Vira, é o que a gente fala. É complicado, aí é complicado. Uma vez eu ouvi de um cliente assim, até na época eu fiquei, como assim? Vocês arquitetos são muito dodóis, vocês não gostam que a gente fica mexendo no projeto de vocês. Não gosto mesmo, não. Assim, no momento eu fiquei meio ofendida. Eu falei, não, mas ele tem razão, a gente não gosta, porque não é de um não gostar ruim, mas é porque foi tudo planejado, né? Tudo idealizado, teve várias conversas, várias reuniões. E a gente fala, você não vira um Frankenstein mesmo, e não tem pra onde correr. E como que é importante nessa hora do briefing, né, na hora da conversa, a gente falar tudo. Porque, por exemplo, eu lembro que uma das primeiras nossas conversas, eu falei pra você assim, eu queria ter um roupeiro para roupas de cama, para roupas disso, para roupa, sabe? Assim, eu não queria que ficasse no quarto. Na minha casa antiga era no quarto, então, tipo, tinha que pegar um lençol, tinha que entrar no quarto do fulano, na casa dos meus pais era assim. Eu queria ter. Será que vai ter espaço para isso? E aí, a Leia fez todo um negócio para ter esse espaço. E aí, agora você falando que eu lembrei que no meio da obra surgiu a ideia, por que o quarto de vocês não é maior? Por que eu não empurro essa parede para cá e vocês vão ter um quarto muito maior? E aí, na hora, eu até falei assim, nossa... Ficaria melhor. É verdade, né? Por que o quarto não é maior? Por que o quarto não é maior? Por causa do roupeiro. Lembra que você me disse que você queria o roupeiro? A gente vai colocar o roupeiro aqui. Não, isso não pode, então, tirar isso aqui, porque isso é muito importante. E às vezes a gente não lembra no momento e fala, é verdade, vamos aumentar. E depois, perdeu o meio, já foi. Exatamente. Né? Meninas, a gente precisa avançar para os nossos, como que é o nome do nosso comentários. Eu fiz diferente dessa vez. Eu fui lá nos comentários do TikTok. Ótimo. Eu cacei alguns comentários que não estavam exatamente assim, mas eu peguei o cerne do que a pessoa e transformei e coloquei alguma pergunta. Parafraseou. Isso, exatamente. Não é exatamente... Então, assim, eu gosto de ser sincera, não é exatamente o que a pessoa falou, mas o que estava lá, eu dei só uma incrementada para poder Deus nos me ajudar. Ajude. A nos direcionar. Então, como a gente está falando muito de construção, porque eu peguei 3 temas diferentes. Aí, como a gente tá na questão da obra, vou pegar essa aqui, ó. A obra da minha casa não acaba nunca. Essa frase tá certinha como a moça disse. A obra da minha casa não acaba nunca. Toda semana aparece um problema novo. Infiltração, atrás do pedreiro, o piso veio errado. Sério, parece teste de paciência. Aí aqui eu acrescentar a minha parte. Eu só queria ver tudo pronto logo e poder morar tranquila. Alguém já passou por isso? Como não enlouquecer no meio da bagunça? Olha, obra, igual eu comentei, né? É um processo complicado, porque envolve muitas pessoas, muitas empresas. E fazer essa gestão, ela demanda muito psicológico bom. Mas... quando há um alinhamento entre o arquiteto, o mestre de obras e toda essa demanda, é fácil de resolver. Às vezes, o que acontece? O cliente vai se virar sozinho, por exemplo, vai lá resolver o piso sozinho, né? Então, é complicado para a gente ir lá e falar assim, olha, poxa, por que você não cumpriu ou tudo mais? Quando eu administro isso, eu entendo, né, como que foi feito isso e planejado isso, e aí a gente consegue resolver.
E muitas vezes vem a gente não tá sabendo de nada, né? E aí você tem que ir lá e interferir sobre isso. É complicado, porque igual eu falei, aconteceu com a obra nossa a questão de prazo, né? A mão de obra não é nossa, a gente só fez o projeto, mas a gente faz o acompanhamento da obra. Então, para ver se realmente está sendo executado direito, questão de ferragem, né, estrutura e tudo mais. E o cliente Leia está atrasado. Aí a gente vai lá, olha, por que está atrasado? Eu fiquei sem mão de obra. Porque eu tô com mais obra e aí como falta mão de obra, que é uma realidade nossa, talvez no caso dela pode ter acontecido isso, falta mão de obra, então o negócio não anda. Eu falei, então, mas aqui a gente tem um cronograma, tem prazo, aí você consegue cobrar melhor. Mas falar assim que vai resolver é muito difícil, porque não depende só de questões mim. climáticas, etapas da obra que dependem de clima, e tem coisas que às vezes você vai dizer, mas a minha casa já está coberta, mas dependendo do que, vou até colocar papel de parede, não se coloca papel de parede em época de chuva. Reboco você com tem que esperar clima secar. muito úmido é complicado. Entendeu? Então, assim... Tem coisa que não tem milagre. Não, mas não eu tenho uma milagre. dica. Corta pra mim. Eu tenho uma dica, de novo. Que é agora que ela cortou, porque eu consigo ver a visão periférica aqui. Né, Kate? Esqueci. Falei, meu Deus. Não, eu tô... Essa vai pra chamada, Né? tá? E eu Vai. vou fazer um trabalho aqui pra não ter um retrabalho. Começa desde o começo pra eu poder fazer esse corte completo. certo. Olha só. Então lá, corta pra mim. Vamos lá, de novo. Corta pra mim aqui que eu tenho uma dica. Ai, gente, eu quero rir. Justo hoje que eu tô complicada. Novamente. Não, eu não faço os cortes, né? Aí eu vou lá, opa, tem um trecho muito bom aqui, cortei. Cadê a dica? Ai, meu Deus. Mas a dica é contrato dos prestadores de serviço tem que Também. ser muito mais atento. O que eu aprendi na minha obra? Eu entendo que a gente estava vivendo uma pandemia e tudo estava muito difícil. Eu entendo. Porém, tive uma questão que foi assim, eu acho que estão tentando me engabelar. Porque era assim, se eu contratei, vou dar um exemplo aqui, tá? Móveis, e aí a gente pensa na hora de contratar. No projeto, no prazo de entrega e tal e tal. Mas a gente não pensa no prazo de instalação. Montagem. Não tem nada da montagem no contrato. Estava tudo atrasado. Tudo foi entregue dentro do prazo? Tudo foi entregue dentro do prazo. E a instalação? Fica lá as peças por semanas, sendo que a gente sabe que dependendo do que for, seja lá móveis e tal, no chão, com um monte de gente madeira. entrando, pode arranhar, pode extraviar, pode estragar, e nada de instalar. E aí você não tem como cobrar. Então, a dica é, não deixe passar despercebido prazos de instalação. Você contratou um serviço, eles vão te dar prazo para entrega, mas muitas vezes não vão te dar o prazo da instalação. E isso você, não vou fazer gesto feio, você se ferra. Se ferra, não é? Sim. Então, eu acho que para evitar dos E tem uma transtornos outra pode coisa, ser muito evitado. na época deve estar terminando a obra dela, porque ela quer mudar logo e tudo mais, né? Existe um momento em que a gente chega num efeito dominó. A esquadria não pode ser instalada porque eu o passei por rapaz isso. da pedra não instalou. O rapaz da pedra não pode instalar porque o rapaz do móvel não piso. instalou. O rapaz do móvel não quer instalar porque o da esquadria não instalou. Então, é um círculo em que ninguém vai fazer nada se você não juntar todo mundo no mesmo ambiente, todos os prestadores de serviço, e falar, agora uma vocês me ripa e, digam efetivamente quem tem que fazer primeiro. Porque o do móvel vai dizer, sem esquadria eu não monto o móvel, porque se chover molha o móvel. Aí você fala, faz sentido. Aí, o da pedra diz, mas sem o móvel, se eu montar a pedra, pode ficar no tamanho errado. Faz sentido. E aí, o da esquadria fala, sem a pedra eu não tenho como montar a esquadria, porque... Entendeu? A cozinha muito acontece isso. Porque vai pedra ali na janela, vai vidro na janela e vai o móvel embaixo. E aí, nisso, você chega lá na sua obra, quando não tem essa reunião, a obra tá parada, e você fala assim, Não andou gente, nada.
eu quero me mudar, ou pra quem paga aluguel, eu falo assim, eu tô pagando aluguel, quero mudar e ninguém tá fazendo nada da minha obra. Exatamente. Então, recolhe de cada um o motivo e junta todo mundo que está sendo citado no motivo para uma reunião para que se defina Casos de exatamente família. o que vai acontecer. Tomara que não tenha uma cadeira por perto pra ninguém jogar a cadeira em ninguém. Por né? favor. Mas precisa, não precisa, Leia? Sim, esse final de obra, ele é mais complicado porque tá todo mundo querendo mudar, né? Porque, gente, ver a casa pronta e você não conseguir entrar, isso é muito frustrante. Mas também a gente tem que tomar cuidado, né, nessa fobia de mudar, aceitar tudo. Ah, não, a pedra tá errada, mas vai essa mesmo. Verdade. Ah, o móvel não ficou bom, mas vai esse mesmo. Porque depois que você estiver na casa e você começar a olhar esses defeitos, você vai se frustrar mais. Então, é melhor, já que tá atrasado, né? Se não for caso de vida ou morte... Já que lá tá, que lá esteja. Então... Hoje nós estamos aí. Hoje nós estamos cavando. Então, se não for caso de vida, então recua, deixa as coisas andarem, cobra, porque se a gente soltar demais aí, que não vai andar mesmo. Mas, isso eu ia falar também. Tenta fazer conforme o planeta, para realmente ficar do jeito que você quer, né? Que eu acho que é o essencial. É, porque depois pensa, a vida toda remoendo aquilo lá, vai. né? Ah, podia ter esperado um pouquinho mais. Sim. Outra coisa que eu acho, vê se vocês concordam comigo. Nós não contratamos o acompanhamento da obra. Que em um momento a gente tava... Por que a gente não contratou o acompanhamento da obra? Porque qualquer parafuso... Não, o acompanhamento vocês contrataram. O que vocês... que foi a gestão da obra. Isso aí, que a gente... Que é com a gente acompanhar o que é o acompanhamento. Que isso também, às vezes, há uma confusão. Porque você pode fazer o projeto e tem o acompanhamento. Se não for um arquiteto, tem que ser um engenheiro, porque tem que ter um responsável técnico por essa obra. Então, é né? isso. Então, a gente ficou pelos dois e ia lá sempre, tirava dúvida, verificava se estava sendo executado. Questão de início, né? Baldrame, se broca, profundidade. Se não cuida isso, a casa fica fora de esquadro, fica fora, às vezes... fora, né, do que foi aprovado, aí dá BO, né? Isso. Então, a gestão, então, que a gente Isso. não contratou, né? Isso. Que foi assim, por exemplo, falta um parafuso. Isso. O pedreiro ligava, o mestre de obras ligava, Tiago, não tem parafuso. Aí Tiago tinha que parar o trabalho dele para ir lá comprar não sei quantos parafusos. Acabou a massa corrida. Sabe, era tudo. O que foi assim, a gente falou, talvez se a gente estivesse gastando o dinheiro com isso, né? Investindo dinheiro nisso e trabalhado mais aqui, tinha mais tempo para trabalhar, enfim. Sobre isso eu sempre falo, calcule sua hora homem. Isso. Né? Você, na sua área profissional, calcule a sua hora homem. Porque muitas vezes vale mais a pena você pagar um profissional para ficar apagando esses micro-incêndios do que você perder dinheiro porque você não está executando a sua área profissional para correr atrás. Porque a obra, ela é um buraco negro, tipo aquele do Interestelar, assim, ela te suga lá para dentro, você não consegue sair de lá. Você vai para lá às 7 da manhã e 11h30 da noite você ainda não conseguiu ir embora. Por outro lado, a gente não contratou isso e realmente eu acho que eu contrataria agora, porque, caramba, é muita coisa. Por outro lado, o olho, como que é? O olho do gado, dono o dono que engorda o engorda o boi, gado. sim. Eu conheço casos, assim, que a pessoa também contratou gestão e descansou. Tipo, não preciso, deixa tudo que o gestor faz. Também não funciona. Não funciona. É seu. Não funciona. É seu. Você tem que estar lá. Não, você e é tem gostoso que você palpitar. participar, né? Mesmo que seja, né, menos ali, mas é gostoso você acompanhar, por exemplo, escolhas de revestimento. É a melhor fase da obra. Não, e quando você vai vendo as coisas tomarem... Porque parede, quem que quer ver parede, né? é diferente. E é nessa E fase não gostoso. só escolha, viu? Acompanhar, começou a Estar colocar. lá. Isso. Vamos ver. Tá do lado certo? Porque acontece, assim, tem revestimento que foi feito pra fazer assim. E aí, quando você chega lá e tá tudo pronto, foi feito Ao assim. contrário. Exatamente. Vai ter que quebrar tudo. Exatamente. Ou você vai deixar e vai falar vai assim... falar, tá bom, já deixa, foi já assim. foi. E aí vai ficar remoendo aquilo. Ou você vai ter que quebrar tudo, né? Isso aí a gente entra em outra vertente também, que a escolha da mão de obra, ela é fundamental, né?
Para que há uma boa execução daquele assentamento, por exemplo, o cara tem que ser muito bom. Então, não adianta eu contratar o mais barato, porque às vezes eu paguei caro num revestimento e a pessoa não vai saber assentar. Isso foge de nós, porque eu não consigo ficar lá... Não tem como eu ensinar o cara a assentar o serviço dele. Às vezes, quando a gente vai ver que ele não é bom, quando ele já assentou uma boa parte, e aí? Tá tudo torto. Tá tudo torto, às vezes, né, você vai passando, a gente já teve cliente de tirar o sapato e passando o pé, assim, no piso, esse aqui tá alto, marcado, tem que tirar, esse aqui, entendeu? Porque a mão de obra, ela tem que ser qualificada. Uma obra que você vai gastar aí quase, sei lá, 800, 1 milhão, às vezes até mais, não dá para economizar na mão de obra. Principalmente nessa fase de acabamento. Então, ele tem que entender. E todos os revestimentos, eles vêm com especificação. Então, a pessoa tem que se dar, pelo menos, ao trabalho de ver. Porque tem setas, né, para você seguir e tudo mais. Então, tem que investir um pouquinho nesse E tem a paginação acabamento. que o arquiteto criou para aquela ambientação. Isso aí. E aquela paginação, ela é importante porque é ela que vai dar fluxo pro seu olho, sabe? Quando você entra numa casa, né? O piso, ele tem um fluxo de amplitude, de tudo mais. Eu tenho um problema, hoje, normalmente, com essa questão do minimalismo, tem se usado o piso da casa, aí vai nos banheiros, tudo o mesmo piso, né? Às vezes muda a parede, algum detalhe assim. E como é o mesmo formato, mesmo tamanho tudo, então, para mim, o rejunte, ele tem que alinhar. Mesmo que vai colocar uma soleira... Sim. Divisão de portas, e isso é uma briga minha com os profissionais, porque dá mais trabalho. Sim. Porque ele tem que fazer um ensaio desde lá da garagem até lá no final da casa. Exatamente. Eu falo, não, mas não. O rejunte, aqui você pode terminar com um pedaço e começar com outro, às vezes banheiro, não tem, mas o alinhamento do rejunte tem que manter o mesmo. Nossa, é briga assim. Porque inconscientemente os nossos olhos seguem a linha do rejunte. Né? Aprendi isso, Sim. viu? Eu ainda não fiz design de interiores, mas eu vou fazer junto com a Marila, né? Nós faremos as duas. Né? Eu ainda não fiz, mas inconscientemente. E se ele, uma hora ele destoa, você não vai saber por quê, mas você sente que tem alguma coisa errada é o naquele cérebro, ambiente. ele percebe tudo. Isso faz Exatamente. mal, né, pra gente. A gente não percebe que aquilo faz, mas cada dia E aquela você... brincadeira do toque, né? Isso. Do negocinho torto ali, É. que o tempo todo vai te incomodar. A gente tá falando esse episódio basicamente sobre construção e eu acho que eu vou fechar aqui em construção. Tá. E aí a gente vai ter que marcar um próximo episódio para mais questão de Decoração. interiores e de decoração, porque fomos nesse rumo e tá tudo bem, porque eu acho tudo muito útil e são as dúvidas que ocorrem mesmo. Você tá disposta a vir numa segunda Claro. vez? Então tá. Mas antes, a gente também tem o nosso... Mas e as outras falas? Então, pessoal? é nesse... É tudo pra decoração agora? Então, vamos fechar aqui essa parte, que também já estamos além do nosso tempo. Pra Então, variar. vamos lá. Pra Porque a variar. gente é muito quietinho. Na ponta da agulha. Para resumir, alguma dica, então, de construção aqui. O que podemos... De tudo que a gente falou, o que você não falou e você acha importante que tem que estar aqui na pauta. Quem começa a fazer? Começa com a Lé. Então tá. Aquela Tá já. profissional. Bom, eu sempre acho que tem que contratar um arquiteto. Tá bom. Olhar fuzil. Pra mim, assim, Essa é a parte que você vai cortar, Amanda? Tem que ter um profissional, porque eu fiquei pensando, né? Não teve enrosco porque foi feito do jeito que foi. Você viu que aos pouquinhos ela vai soltando. Ela vai, entendeu? Só aqui, Porque que- normalmente... É que vai Professor, lembrando. né? Normalmente, quem está executando a obra, mas por que a gente não faz assim? Aí, como você não tinha projeto, então tá, vamos fazer. Então, acabou não tendo nada, porque a obra foi sozinha, né? Mas é importante ter um profissional. E não é só questão estética, mas sim pensar no conforto. Você está investindo muito dinheiro para um negócio que depois você vai falar, gente, não ficou bom. E tem pessoas que acham que contratar um profissional é um gasto a mais, e não é. Só um exemplo rapidinho. Eu estou com uma obra que a gente foi contratada para fazer a parte de interiores e fazer uma cobertura que no projeto original era de vidro. Mesmo usando um vidro que repele o calor, eles iriam gastar, tipo, R$60 mil.
a gente fez uma outra solução que caiu para 10, eu acho. Então, assim, só essa economia que o cliente teve, ele já pagou o projeto, entendeu? Então, a gente tá para ajudar, para solucionar, para, igual eu comentei no início, fazer essa caminhada ficar mais leve. Então, não é um gasto, é um investimento. Então, tenha um profissional com você para caminhar junto nesse processo todo. E, se possível, contrate a gestão de obra, porque vai te facilitar também. Uma dor de cabeça menos. Marila? Eu nem sei, eu não tive mesmo, tá? Só aqui ela soltou 2, é só espremer. Não, é que eu falei que não tive esses perrengues de ficar estressando, sabe? Não tive mesmo. Não é que você não teve, você não Não teve emocional, ela tava com emocional a sua bom. reação é diferente, só isso. Mas eu falo que todo arquiteto deveria fazer psicologia. É, Ou né? então ter Todo uma... profissional de todas as áreas tinha que fazer isso, psicologia. deveria. Faria Ou então ter uma diferença, disciplina né? junto com Eu psicologia. acho que no sim, ensino sim. médio todo mundo tinha que ter psicologia. Eu acho que o meu na ponta da agulha seria se programar, né? Porque obra é muito sobre isso. Sim. Se programar para saber que não vai sair na programação. Porque vai passar. Passa. Falo se programar financeiramente mesmo. Né? No nosso caso, por exemplo, a gente financiou. Foi além do... A gente, vamos gastar tanto. Não gasta tanto. Vai gastar mais do que o planejado. Já sabendo disso, vai ter que se planejar para poder fazer. Porque eu vejo que muito também que acontece de ficar o Frankenstein, né? É por isso também. Faz primeiro uma coisa, depois faz outra, aí depois faz outra, aí não pensou naquela quando estava fazendo Os essa. puxadinhos, Os né? puxadinhos. Eu sei que é o que dá para fazer muitas vezes, mas é melhor que você espere, você ter a condição e fazer aquilo bem feito do que ficar, né, Mesmo fazendo que não vai gambiarra. fazer tudo de uma vez, mas você tem todo o projeto, já Exato. sabe essa programação. Então, a obra já vai sendo executado, né, dentro daquele cronograma, sem depois quebrar parede. De uma visão final. Justamente. Então, é muito melhor. Lá na nossa casa não é bem isso, né, de puxadinho, mas a gente tinha a questão que a gente sabia que gostaria de ter um segundo filho, né? Isso. Então, já foi preparado um quarto pensando no segundo filho. Aí, assim, revestimento do banheiro. A gente tinha, vamos fazer rosa, o da Mona Lisa, a filha já existente. Tá, mas se o outro filho for um menino, e se for uma menina, vai ser as duas, uma vai ter rosa e a outra não. A gente cogitou essas todas assim, ou seja, assim, existia um planejamento total, não fizemos nada de planejamento naquele quarto nem naquele banheiro, mas a base estava pronta para receber uma criança, que a gente não sabia ainda qual que seria o sexo, né? E aí depois vocês fizeram o Isso, projeto o quarto dela. de interiores. Aí faz mais personalizado, né? Sim. E até o banheiro delas são 2 banheiros que são super contemporâneos. Sim. Hoje você olha, tem quanto já tem anos da sua casa? 5 anos? 5. É um banheiro super atual, Uhum. né? E assim, e é feminino também. Sim. E se fosse um menino, estaria Viraria. dentro do Que aí a normal. gente deixou ele básico, que não é neutro, básico, mas é neutro, né? E os detalhes que personalizaram depois pra ficar feminino. Eu vou dar 2 dicas, então. Pode. A primeira... Já dá por mim, que eu não tô lembrando. Então tá bom, vou dar uma dica no lugar da Miriam. A dica que eu vou dar no lugar da Miriam é o seguinte. Tudo que é difícil de trocar, coloque neutro. Tá? Como nós estamos falando de construção mesmo, tudo que é trabalhoso de substituir, coloque neutro. Como assim, Elaine? Piso, acabamento de banheiro. Pense que por mais que você esteja fazendo essa casa para o resto da sua vida, o resto da sua vida pode durar 10 anos e você ter uma nova vida que aquela casa não encaixa mais. Você vai um dia movimentar aquela casa, passar adiante, vender aquela casa, fazer uma outra, comprar uma outra maior. Essa casa vai ser vendida. Então, por exemplo, colocar rosa no banheiro. Como é que você vende para uma pessoa que só tem meninos depois? Então, tudo que é difícil de substituir, faça neutro, porque depois você dá o ar para o lugar com o que é fácil de trocar. Almofada, sofá. Isso é fácil de trocar perto de um piso, de uma parede que foi colocado um revestimento que tem que ser uma pedra, que tem que ser quebrado inteirinho para tirar. Então, essa é a minha dica no lugar da Miriam, substituição. Assina embaixo, Assina concordo. Tá. E a outra dica, se você ainda vai construir, nós humanos que não somos da área de arquitetura, de engenharia,
Nós não temos noção de espaço. Ponto. Isso é uma verdade. Nós não temos. Se eu falar 25 metros quadrados, a gente não tem como medir o que é Tem isso. pessoas como eu que têm noção menor ainda do que as pessoas que não têm. Eu não tenho noção nenhuma, gente. Então, é muito válido. E os nossos olhos, o nosso cérebro, ele é incapaz de transportar um risco no chão para um bloco de parede, tá? Mas eu vou riscar no chão. Se ali não tem uma parede para dar limite, o seu cérebro não consegue pôr um limite ali, tá bom? Então, visitei a casa da minha prima, gostei do tamanho do quarto. Prima, eu vou medir o seu quarto. Meça! Para ter noção, anote, esse é um quarto de 3,5 por 4, sabe? Tenha noção que cama que eu quero pôr dentro do quarto. Eu quero muito, por exemplo, o Thiago é um homem de grande estatura. Então, a cama de vocês é king. Como que o seu quarto vai ter 3 de parede se vocês têm que pôr uma cama de 2 metros de largura? Não é? Sim. Precisa ser um quarto com mais distância. Senão você faz a sua casa e na hora de colocar o móvel dentro, você tem uma frustração. Porque daí você tá com aquele lugar encapsulado. Então, vai tirando. Eu vou construir daqui 20 anos, não importa. Eu nem vou construir agora, não importa. Esteve num ambiente que você gostou, pede licença, tira a medida, anota essas medidas. Porque aí você vai fazer um arcabouço de referências que no futuro vai te servir para você ter menos frustração. Sim. Até na hora de fazer o briefing, não é, Leia? Isso é muito importante, porque como o cliente ele é muito visual, né, e a gente tenta trabalhar com todos os projetos o mais realista possível, mas quando ainda está executando, ele ainda tem dúvidas. E ainda, mesmo com paredes, só tijolo ele ainda acha que está pequeno. Aí ele só vai ter noção mesmo depois, na hora que pintou, porque daí o claro, né, dá mais amplitude e tudo mais. E ter referência. O importante, até no brief a gente pede, manda referência, porque... e às vezes eu falo assim, mas explica a foto, porque às vezes ele mandou uma foto, aí tem tijolinho, aí tem alguma coisa mais rebuscada, então você não entende se ele gostou só do tijolinho ou se ele gostou daquela outra textura. Explica, né? Olha, eu gostei dessa foto por causa desse revestimento. Eu gostei dessa disposição. Tem um sofá grande, com poltronas, aí você já entende que ele gosta de espaços maiores, amplos, né? E um outro detalhe, eu não sei se entraria na dica, hoje o metro quadrado, ele é muito caro de construção, né? Claro que isso vai depender de pessoa para pessoa, mas assim, tentar idealizar essa casa de uma forma que não fique com áreas ociosas, né? Porque é manutenção, aí é mais gasto, então eu acho que não vale a pena. Então, pensar muito bem como você quer a sua casa e mentalizar ela e tentar explicar isso o máximo para o profissional para que não fique área social. Igual corredor, a gente tem pavor de corredor. Porque corredor precisa de acesso? Precisa, mas tem formas estratégicas disso de você minimizar tudo isso. Sim. Porque você vai gastar, se vai custar 5 mil metros quadrados da sua casa, o corredor vai ser isso. Você vai pagar por isso. Então, às vezes, não vale a pena. Então, cuidar com essas questões de áreas ociosas de construção. E fora que fica um estorvo, né? A primeira casa que a gente morou, quando casou, ela era tão grande pra mim e pro Arthur, que sobrava. E ficava umas áreas que você fica assim, o que isso aqui tá fazendo? Fica sobrando, não tem nada, fica feio, porque você não... Ela acaba degradando, porque você não tá lá, você e não ela te incomoda, mentalmente, fica lá. É a minha varanda, que no futuro a gente vai fazer, devo contratar a Leia pra fazer. Já falei pra ela aí. Porque mentalmente ela fica te incomodando. Fica muito, cara. É um negócio que fica ali, tipo, não vai. E dá a sensação de incompletude. Não sei se existe essa palavra. Mas de que tá ali uma área sobrando na tua casa que tá só atrapalhando. E né? mesmo se for comprar uma casa pronta e você puder levar o arquiteto junto, isso é legal, porque às vezes aquela casa não vai te atender. Às vezes você ficou vislumbrado ali por causa de algum detalhe, e terreno também é essencial o profissional estar junto, pela questão de posição de sol. Eu ia falar isso. Gente, isso é tão importante. Não subestimem sol e água.
Não subestimem sol e água. Questão de numa posição de construção. terreno, nível Sim. de terreno, isso é importantíssimo para uma obra. Então, se puder, desde o início, envolver o profissional nisso, é excelente, excelente. E até essa casa que a gente foi ver, os quartos são minúsculos e precisa de um closet, né? E vai ter uma área grande da casa. Eu falei, Leia, o que eu vou fazer com isso aqui? Eu falei, o que nós vamos fazer com isso aqui? Nós vamos transformar isso aqui no seu closet. Como assim? Para que nós vamos ampliar a sua casa, construir além do que já tem, se você vai ter área ociosa que você não vai usar? Então, esse olhar, o leigo não tem. É um ou outro que às vezes foge do padrão, que às vezes, né? Às vezes, igual você gosta Alguém que tanto tá dessa muito área. interessado, né? E então, isso é legal. Por que eu vou aumentar a área se eu tenho área aqui que eu posso reutilizá-la, né? Dar um novo uso para ela. Então, isso é importante. O meio ambiente agradece, porque você vai gerar menos entulho. Então, tem toda uma questão em volta que não é só, eu vou economizar. Não, é tudo, né? Então, é legal pensar nisso tudo. A questão da posição do sol é importantíssima na obra, porque você não pode deixar os quartos para o sol poente. Porque esse ambiente ele vai estar absorvendo todo aquele calor, aquele sol, e à noite, o que vai acontecer? Ele vai dissipar isso. Então, vai ficar um ambiente quente e você vai usar mais ar-condicionado. Eu só vou fazer a função de advogado do diabo. Dissipar é devolver esse calor para dentro do ambiente. É igual calçada. Se você tem calçada no seu terreno todo, eu não tenho grama para cortar, é fácil de limpar. Só que é o dia inteiro aquela calçada absorvendo aquele calor. E à noite ela vai devolver aquele calor. Aí você vai abrir a sua janela, achar que vai entrar uma brisa gostosinha. Aí vem aquele mormaço. Vem Mato Grosso do Sul Te suga. As pedras também funcionam um pouquinho pra isso, pra dar uma quebrada ou Sim. não? É? No lugar da Pedra, grama? sim. Porque grama Grama eu entendo assim, que dá, mas aí a gente usa pedra, se pode usar um deck, uma madeira que a madeira ela é atérmica, né? Então ela funciona muito bem para isso. Mas se não, tem forrações, né? As plantas. Eu ia falar gente, disso. Tem grama que não é grama, gente. Eu achei que a gente ia poder, assim, eu Fala, falo que eu nós já resolvo tamo- tudo com vegetação. Ah. Então, para mim, se não tivesse parede, eu ia resolver com vegetação. Então, com vegetação, a gente resolve tudo. A gente consegue melhorar conforto térmico, a gente consegue minimizar som. Às vezes tem um vizinho que te incomoda. Tem estratégias gigantescas que com planta você resolve. Sério? E essa questão da calçada, tem planta, forração que você coloca que você não vai precisar podar, não vai te dar manutenção nenhuma, ela vai ficar linda, maravilhosa e você não vai ter área permeável, porque a gente sofre aqui em Dourados com essa questão de área permeável. Sim. Todo mundo calça tudo, a chuva, né, normalmente aquela desenfreada, não absorve. E as áreas mais baixas da cidade é que sofre. Aliás, nem tanto. O centro da cidade, Riachuelo lá, às vezes inunda tudo. Por quê? Porque a drenagem não dá conta, porque todo mundo tem calçada. Então, quanto mais área verde, permeável a gente tiver, melhor para nossa cidade também. Então, você está resolvendo algo momentâneo, mas está se prejudicando também. A área verde que você projetou lá para casa, eu adoro. Você tinha até falado, vamos colocar mais uns coqueiros aqui. Na época eu falei assim, não, vai ficar muito exagerado. E também a gente queria economizar. Corta para 2 anos depois, eu plantando mais coqueiro. E realmente ficou bem melhor. E sabe que depois da pandemia, a busca pela biofilia, ela aumentou tanto. Porque, assim, foi muito chocante na pandemia a falta que o verde fazia na vida das pessoas, né? Quando eu dava aula, eu já iniciava a minha aula assim, a primeira residência do mundo foi um jardim. Deus colocou 2 pessoas para morar num jardim, não foi num quadradinho de parede. E aí a gente quer se enclausurar, é por isso que eu amo aberturas, eu amo janela, eu sei que vida é trabalho, mas quanto mais melhor, jardim, verde... esqueci a palavra. Tipo, te cura, sabe? Assim, terapêutico isso. Eu amo mexer com as minhas plantas. Em casa parece eu tenho 7 árvores em casa, um terreno de 360 metros quadrados. Então, assim, eu amo, pra mim é terapia eu mexer com as minhas plantas. E assim, tem... Eu mato as plantas tudo, é problemático isso. Fazer terapia para cuidar das isso aí plantas. depois é um assunto legal a gente falar também de plantas, essa questão, porque eu mato, mas é que tem
coisas aí que a culpa não é sua. Às vezes é a planta que você escolheu, que ela é difícil Ela mesmo. que não então, gosta. Ou ela tá num lugar em que não é pra ela. Por exemplo, tenho uma planta lá em casa que tá morrendo, já trocamos, morreu de novo, até que chegou alguém e fez, né, o que eu devia ter feito. Olhou e falou assim, claro, ela tá perto de uma parede de pedra, a pedra dissipa o calor pra ela, mata. Aí eu, é mesmo, né? Agora tem que trocar por uma planta nesta posição que gosta de aguente, calor, uma planta Mas tropical. na época que a gente tava construindo, eu acho que eu te falei isso, né? Planta não dura. Eu quero que tenha planta. Eu acho que foi esse o briefing. Eu quero que tenha planta, mas eu não molho planta e eu não cuido de planta. E aí, eu e a Ceis, a minha funcionária, a gente brinca que as plantas que estão lá no fundo, elas são guerreiras. Fala, Miriam, você escolheu bem essas plantas, porque elas são guerreiras, porque a gente não molha e olha elas lá. só. Mas eu falei, olha, foi a mas tem orientação mesmo. certa. Mas hoje em dia também tem uns sistemas de irrigação Tem, não super tranquilo. elétricos que ajudam muito, sabe? Que é coisinha simples. Tem um sisteminha, você compra até no Paraguai, você conecta direto na torneira, torneira programa do ele jardim. liga sozinho, é super prático, sabe? Exatamente. E assim, hoje a gente não tem mais desculpa pra não ter vegetação em casa. A Marila é a véia das plantas. Ah, já. eu amo. Eu já sou dessa seita. E lá no Hectares, a gente tem testemunhos, assim, de cura mesmo. Você Eu falou do acredito. terapêutico, sabe? Da pessoa parar a gente e falar, olha, eu preciso contar pra vocês. Depois que eu comecei a caminhar aqui no Parque Nossa, Linear, ter aquilo é contato com todas maravilhoso. essas plantas, eu passei por um processo de diminuição de medicação e Não, e tem de cura. estudos sobre isso, que a biofilia mesmo explica, Sim. né? Hospitais, claro que dentro de hospital você não pode ter, mas ter uma imagem, né, de uma paisagem dentro da UTI. Diminui assim, eu não vou lembrar agora as porcentagens, mas é super relevante. Legal. O quanto a pessoa se recupera mais rápido, porque a vegetação, ela tem esse poder, né? É igual eu falei, senão Deus não tinha deixado tudo isso pra gente, né? E a gente tem remédios e tudo mais, mas esse é assunto para outra história. outra história. Podcast. Então, se vamos puder, tenha planta em casa. Então vamos para o nosso último quadro, que é o Tricotando Indicações. Eu vou começar com a minha indicação de hoje, que é música. Eu não sou entendedora da área, né? Então não tinha um livro para indicar, mas eu falei assim, cara, o que eu vou indicar? Vou indicar uma música que é cantada brilhantemente pela Elis Regina, que é Eu Quero Uma Casa no Campo, se a produção puder colocar agora. Vamos ouvir um pedacinho. Quero uma casa no campo. Essa música, ela me emociona, porque foi, assim, eu tinha ela como ideal na hora de brifar, né? De que era o tipo de casa que eu queria, porque eu queria uma casa com jeitinho de casa no campo, e só que ao mesmo tempo moderna, né? E eu acho que, assim, quando você tiver construindo a sua casa, ou reformando, ou até decorando a sua casa, escolhe uma música que signifique algo para você, porque isso vai te ajudar a passar pelos momentos de perrengue, ou até mesmo você curtir melhor. Eu lembro que na época da obra, eu ia lá para ficar imaginando, quando já tinha plantado a grama, que a gente tinha que ir lá todo dia, molhar, e a gente ficava lá, eu colocava a música e ficava ouvindo, imaginando. E às vezes a gente mora na casa e esquece desses momentos, esquece do quanto aquilo foi um sonho, a gente começa a reclamar, a gente começa a ver defeito. E esses dias eu pendurei a rede ali, minha rede na sacada do quarto. Que foi um pedido, Foi né, um pedido também na meu, época. que eu quase não uso. E aí eu coloquei a rede e falei, cara, por que eu não tô usando? E eu coloquei a música e lembrei, eu falei assim, cara, eu sonhava tanto e agora eu não tô usando. Então, às vezes, gente, a nossa casinha, seja a sua casa pequena, minha casa, minha vida, meu pai, minha dívida, ou uma casa média, ou uma casa grande, valoriza essa casa que você tem. Olha, eu dando dica no negócio. Eu já tô aqui né? pensando exatamente nisso, Tá. mas é importante. Mas valoriza a Muito, casa muito, que você tem, no Exatamente. seu momento, dentro da sua condição. Faz o melhor na sua casa com aquilo que tem nas suas mãos, porque com certeza você vai curtir e vai transformar essa casa num lar. E uma música para isso pode te ajudar, porque a música conecta. A música nos traz assim para um lugar diferente. Essa é a minha indicação. Essa música, eu posso emprestá-la para você, caso você queira, ou procure uma outra música que faça sentido para você.
E eu dou continuidade dessa indicação, não tem, a gente vem pensando nisso, né? Você tá aqui ouvindo a gente falar, reformou, mas vocês têm casa no condomínio, mas o seu pai podia... Você não tem? Olha para sua casa e vê o que a sua casa te oferece. Porque eu acho que é muito isso, né? A gente fica olhando todo ao redor dos outros. Eu não tenho, nunca vou ter. Eu não tenho, nunca vou ter. O que a tua casa te oferece? E aí você usa isso, de o que eu posso fazer dentro do que a minha casa me oferece. A minha indicação, contrate uma arquiteta. A Leia. Mas me ajudou muito consumir... conteúdo sobre isso, porque te desperta para esses problemas. Eu vou indicar os 2 conteúdos que eu não parava de assistir. Amanda e Fernando, no YouTube, ou Amanda Alves no Instagram, que é uma menina que ela fala, não sei se você já viu ela, eu adoro o jeito, e ela tem um jeito engraçado de falar, ela fala muito sobre construções, reformas econômicas. Então, ela dá muita dica de como você economizar de uma forma, economizar de outra. Você pega essas dicas e passa para sua arquiteta. Leia. Não, faça por você Não, mas isso mesma. até é bom, porque, assim, às vezes o arquiteto mesmo, ele tá te dando uma informação. Mas aí você faz uma pergunta que tem ali a pertinência, e ele fala assim, bem pensado. E vai conectar ele para outra coisa. Se você não tem referência, conhecimento nenhum... as chances de dar algum problema são maiores, Com né? certeza. Não, e até porque às vezes você... por exemplo, se eu colocar telha sanduíche, Leia, a gente vai ter uma economia? Aí a Leia vai analisar. Realmente, a telha sanduíche, você economiza de mão de obra, você economiza disso, pronto. Então, você às vezes consegue. Essa Amanda, ela fala, assim, sobre 40% de economia numa obra. Então, é bem Eu acho que ela fala muito de construir com tijolo ecológico, né? Eu acho que eu já Sustentabilidade. Sobre ventilação. Então, em vez de você colocar um portão, você vai pôr tijolinho e você vai Vazado. intercalar coisinhas, detalhes, assim, que fazem bastante diferença. E o outro canal que eu também assistia muito, ele é um cara meio excêntrico, assim, mas é o Ralph Dias, do Planark Campus, no YouTube também. Sei quem é o Tá, cara. você já viu Sim, dele? sim. Ele tem um jeito muito excêntrico de comunicar, mas ele também fala muita coisa. Então, você pode ir lá, eu tô na vibe de analisando minha área gourmet, eu paro lá, que ela não é uma área gourmet ainda, eu paro e fico olhando, assim, falo, eu queria que tivesse isso, eu queria que tivesse aquilo, eu paro e fico, será que vai dar? E aí, eu pego e pesquiso os vídeos dele. Daí, erros que você não pode cometer na sua área gourmet. Daí você já vai pegando e depois você resolve o B.O. E essa parte do sonho é muito gostosa. A gente Ai, tem eu que amo. aproveitar Ai, também, Não, né? os quartos dos Nossa. filhos que ainda não chegaram, não sei quem vai ser, não sei quantos vão ser, não sei que idade vem, né? Mas eu paro assim, eu fico olhando assim, eu paro num quarto, paro no outro, falo assim, se vier uma menina aqui, podia ser assim. Eu já falei com a Leia também sobre gostoso. isso, é muito bom. A gente tem que sonhar, porque a gente tem disso. Quando a gente conquista as coisas, a gente já não tem mais aquela É o que valorização. motiva, né? O que nos eu move são os gosto sonhos, de os ficar desejos. sonhando Eu e também coisa. E gosto. você sabe que você falou do quarto dos filhos que ainda não... A nossa casa, ela foi projetada entre 2017 e 2018, né? A finalização foi em 2019, começamos a construir junto com a Miriam em 2020. Quando nós projetamos a casa, 2017, Vitor e Gabriela não tinham nem ideia ainda de quando viria um bebê. E eu já projetei o quarto dos netos, cheio de cama, entendeu? Porque, assim, um dia virão. E se não vir netos, não é uma pressão? Não. Se não virem, os filhos dos meus amigos dormem. Era uma profecia, né? Mas é assim, eu queria que a minha casa tivesse um quarto para crianças, Sim. para receber as crianças, e esse quarto tá lá e tá tudo bem, você, sabe, se adianta ao que vem, né? E é muito bom, né? Depois de pronto, eu sento lá na sala, eu e o Arthur, assim, a gente fica... A gente olha assim, amor, nossa casa ficou tão gostosinha, né? Ficou tão bonitinha. É muito bom. E eu até passei, a minha casa recebe muita gente. E ela foi uma casa projetada, até um dos últimos comentários que teve, a pessoa escreveu assim, falou assim, essa casa é uma casa de evento, não é uma casa para morar, é uma casa de eventos. E eu respondi a pessoa, porque eu não vi isso como um ataque. Eu respondi, sim, é uma casa em que acontecem eventos. Nós recebemos, tem 2 finais de semana, 25 amigos ao mesmo tempo, assim,
E a casa fica feliz, sabe? Eu não sei explicar isso, gente. Eu não tô falando de misticismo nem de nada disso. Mas eu sentia que a casa tava feliz de estar sendo plenamente ocupada. Usada, né? Todos os quartos de hóspede, o quarto dos netos. Tem vida, e tava né? todo lugar com Movimento. vida, aquele auê. Aí, no final de semana anterior a esse de 25, teve mais 20 e tantos amigos em casa e fizeram não sei o quê. E, assim, a casa, ela sente essa alegria. Gente, a minha indicação, eu ia dar, depois eu não ia dar, porque a gente falou mais de construção, mas eu vou falar por causa do que a Miriam disse e o que a Marila disse. Experiência do Lar, tá? Da saudosa Devi Titus com a filha dela. Este livro aqui, ele faz você olhar para sua casinha, do jeito que ela tá hoje, e falar assim, como que eu mostro no movimento da minha casa o carinho que eu tenho por quem está aqui nessa casa, por quem vive aqui, o carinho com que eu quero receber vocês aqui. E não é só o receber para um jantar, não. É o receber do chegar o marido, do chegar o filho, do eu chegar em casa e me sentir amada por mim mesma dentro da minha casa. Este livro aqui, eu vou ser bem sincera, eu costumo dar de presente para toda noiva. Eu sei que a pessoa vai casar, eu dou um de presente. Porque eu acho que a casa fica mais amorosa, a casa de quem lê esse livro aqui. Eu recebi, na hora que eu tava no salão pra me arrumar, uma mensagem de uma pessoa me perguntando: Miriam, você já leu esse livro? E falando sobre ele. Ele é incrível. Então, fica a minha recomendação prática, objetiva. Mas eu queria dar outra indicação. É um poeminha, tá? Vocês vão achar na internet, do Khalil Gibran. Ele é lá da década de 1930. Mas ele é tão bonito quando ele fala assim, ó. A vossa casa é o vosso corpo em ponto grande. Cresce ao sol e dorme na quietude da noite e tem sonhos. A vossa casa não sonha? E ao sonhar, não deixa a cidade e vai para os bosques e colinas? Pudesse eu juntar as vossas casas na minha mão e espalhá-las pelas florestas e pelos prados. Os vales seriam as vossas ruas, e os caminhos verdes as vossas avenidas, e procuraríeis uns pelos outros nas vinhas, e traríeis nas vossas roupas a fragrância da terra. Ele é maior, mas lindo. esse pedacinho aqui, eu acho muito lindo para a gente repensar a nossa casa nisso que a Leia falou, né? A primeira casa do mundo foi um jardim. Jardim. Muito bonito. E a sua indicação, A minha Leia? indicação tem uma frase que eu uso sempre nos meus projetos. E eu não mandei ela pra mim, eu não lembro ela de cor. Tenta procurar aí. Ai, Enquanto Deus. você procura, eu vou... A Elaine falou sobre a Casa Feliz. E eu lembrei de um filme que também pode ser indicado. Filme infantil, Encanto. Ai, ó. Que tem a Casita. Ai, a Casita é muito Gente, fofa. aquele filme é maravilhoso, assim, é tanto de mensagem que ele traz. E a casa, você vê, a casa ela sente Ela a vibração, ela responde. Quando as coisas estão indo mal, a casa começa a rachar, e aí a casa começa a ganhar cor, e a casa... Então, assim, é um filme realmente encantador, o encanto da família Madrigal. Nossa, eu acho que a gente pode fazer uma série só sobre casa. Né? Porque realmente, assunto, eu né? falei esses dias sobre isso no meu Instagram, fiz um vídeo falando dessa questão de que quando a gente organiza a casa, quando a gente cuida da casa... Eu fiz anotação sobre nossa isso. mente Mas como a gente também- foi só pra construção... Mas eu Mas vocês têm noção que já são quase 5 horas? Eu tenho sério? noção. Eita, verdade. Que a gente tem que ir embora desse estúdio, que a gente precisa ir embora. Estou aqui quietinha. É muita Encontrou coisa um? legal. Não, mas eu vou trazer... É que eu não quero falar ela por Errada, partes, aham. errada. Então, Tá. é uma Então frase faz assim, linda. ó, sigam a Leia no Instagram, que ela vai postar na Isso. semana que a gente for ao ar, ela vai postar. Gente, muito obrigada, Leia, de que verdade, agradeço. foi muito gostoso. Já Foi. fica o convite, tá, pra segunda parte, pra parte 2. Se vocês querem parte 2, comentem muito aqui, que aí a gente faz nessa pegada mais Mandem de pra decoração. todo mundo que vai construir, que está construindo, que já construiu. É verdade, manda esse vídeo, esse episódio, porque assim, eu acho que foi falado muita coisa legal, muitos insights aqui importantes. Obrigada. E tem meninas. muito mais coisa, mas... Tem muita coisa. É que é um É um por isso mundo, que a gente né? vai ter que fazer vários. Por isso. Eu acho. Legal. Nem gostamos. Beijo, Tchau, gente. tchau. Até a Tchau. próxima.